Os seres humanos estão tão acostumados a estarem no topo da cadeia alimentar que a gente esquece que civilizações inteiras, inclusive muitos dos nossos antepassados, foram extintos, não existem mais. Sabe aquela galera que inspirou o filme A Nova Onda do Imperador? Pois é, não sobrou ninguém para contar a história. E olhar para esses povos ao longo da nossa história que foram extintos pode ser mais importante do que a gente imagina. Afinal, entender como eles tiveram de enfrentar alguns desafios diz sobre como nós devemos enfrentar os nossos próprios desafios. Eu sou Samuel Strazer. Eu sou a Miviki. E no Pode Ser de hoje a gente vai falar sobre civilizações desaparecidas, pode ser? Pode ser. É isso aí, galera. No Pode Ser de hoje a gente fala sobre civilizações desaparecidas. A gente já falou sobre civilizações antigas, né, Vicky? Alguns pode ser. E sobre civilizações que teriam ou não existido e tal, como Atlantes ou Ratanabá e tal. Só que não é o caso de hoje, né? Não, hoje a gente vai falar de civilizações que de fato passaram pela Terra, né, deixaram suas marcas, sua história, mas que por alguns fatores desapareceram completamente. Do nada. E galera, isso é mais comum na história do que a gente imagina. Muitos povos, muitas comunidades, muitas civilizações sumiram por diversos motivos que a gente vai falar no programa de hoje. Mas Vic, quando eu comecei a pesquisar para esse episódio, eu lembrei de um anime que tá lançando agora, que é o Dr. Stone. Olha só que legal, conta pra gente mais sobre esse anime. E qual que é o lance aqui? É o nerd, o meu lado nerd tendo aqui, né, falar, o otaku, dar o seu input no nosso episódio de hoje. O lance é, do nada, a gente estava em 2017, uma luz verde brilhou no céu de toda a Terra e todos os seres humanos foram petrificados. E eles ficaram mais de 3.000 anos petrificados. Só que em 3.000 anos tudo decompõe, entendeu? Poucas coisas não decompõem nesse tempo. Tipo, até o plástico decompõe, né? Tipo, demora pra caramba, demora 400 anos para decompor o plástico. Mas se a gente pensar que a nossa história recente tem 2.000 anos, né, de 2.000 anos para cá, já deu tempo de decompor muito plástico. Então, nesse anime, a humanidade meio que deu um reset. Quando começa o anime, já está há mais de 3.000 anos sem a Terra, não tem influência dos seres humanos, então não sobrou nada, nenhuma construção, nenhum registro dos seres humanos. Né? E aí começa uma Terra 2.0, eles começam a reconstruir a Terra, tudo do zero, toda a tecnologia, assim. Mas assim, eles foram petrificados, tipo, viraram pedra, ou eles meio que foram congelados e depois eles foram descongelados? E voltaram e não tinha mais nada? Eles viraram pedra. Pedra. Tipo, esse anime é voltado pra ciência, tudo nele é científico. E aí acontece que um dos carinhas lá, um dos protagonistas, ele tá em um determinado lugar que começa a escorrer lá uma substância nele que despetrifica ele. Entendi. Aí ele estuda tal para ir despetrificando outros seres humanos. Entendi. Mas quando eles voltam já não tem mais nada. Nada, zerado. Eles passaram 3.000 anos petrificados, né? E o legal desse anime é por que eu quis trazer ele, que as marcas que a gente deixa na Terra, né, que os povos deixam na Terra, muitas vezes são difíceis da gente interpretar depois de muito tempo, né? Então, quando um povo é extinto, né, quando não tem seres humanos descendentes daquele povo, é muito difícil a gente resgatar a história, principalmente dos povos mais antigos, né? Tipo, as civilizações egípcias, né? É um povo que não existe mais. A língua egípcia não existe mais. Demorou muito tempo para a gente conseguir ler os hieróglifos, né? Os hieroglifos, eu tenho problema com acentuação em palavras. Demorou muito tempo para a gente começar a entender. Então a gente não sabia ler o que os caras tinham deixado. Então a gente não sabia dos costumes, não sabia de muita coisa. Então o sumiço desses povos é perda de cultura para a gente.
Perfeito, principalmente quando a gente para pensar que a nossa história, né, brasileira também foi construída em cima de muita perca de cultura. Mas para entrar então no tema do programa de hoje certinho, Samuel, vamos falar para o pessoal então que no começo, na verdade, a gente estava falando, né, sobre a importância de olhar para esses povos que desapareceram, que foram extintos, e que, assim, eles se dispersaram também, deixaram descendentes, mas assim, muitos foram extintos. E se a gente para pensar no que a gente tem hoje e nos desafios que a gente enfrenta hoje como sociedade, que fala muito, né, sobre conflitos, guerras, problemas climáticos, desmatamento, a gente vai ver que esses povos antigos enfrentaram basicamente as mesmas coisas. E são essas coisas que levaram eles ao desaparecimento. E daí a gente tem, né, graças ao nosso produtor Vitor, que achou um livro muito legal, que em português seria Colapso, né? De um professor da Universidade da Califórnia, né, um professor da Faculdade de Medicina da Universidade da Califórnia, o Diamond, Jared Diamond. Ele escreveu, então, um livro com essas informações, então, que basicamente seriam 5 fatores que poderiam levar a, né, povos, civilizações inteiras à extinção, inclusive a humanidade como um todo, né? Exatamente, isso pode acontecer, a gente não tá alarmando ninguém aqui não, hein? Mas é porque eventos gigantescos podem levar a gente à extinção. E assim, na verdade é mais ver como um aprendizado mesmo, exatamente, né? Tipo assim, olha o que eles fizeram, coisas que nós estamos vivendo, na verdade, e assim, qual caminho seguir ou não. Exatamente. E assim, galera, só pra gente dar o pontapé nesses 5 tópicos, eu acho legal a gente falar sobre o conceito de civilização, né? Porque muitos povos deixaram descendentes, né? Mas a civilização foi extinta, né? E porque a civilização é um conjunto de coisas, né? De fatores como religião, como hábitos comuns políticos, hábitos de alimentação e tudo mais. Então, culturais, língua. Exatamente. Tudo isso compõe uma civilização. E por conta desses 5 fatores, essa civilização, esse grupo, esse conjunto de costumes, eles desaparecem, eles podem desaparecer. E vamos começar pelo primeiro tópico aqui, Vicky, que é o impacto humano no meio ambiente, que é uma coisa que a gente tem falado bastante em vários pode ser. Exato, eu acho que não pode ser, não lembro se foi no anterior ou recentemente a gente falou sobre isso. Sobre a ebulição global, escutem, assistam esse episódio. E qual que é o lance, né? Principalmente os primeiros povos, os primeiros grupos aí de seres humanos, eles tinham uma característica de serem nômades, né? Chegavam num lugar, usava todo o recurso, rapava fora e ia para um outro lugar que tinha mais recurso, né? Depois que viramos civilizações, né, que os seres humanos começaram a se estabelecer em um local, né, eles aprenderam a cultivar e tal, só que muitos não cuidaram do meio ambiente, né? Eles ficavam plantando e tal, mas eram bastante inconsequentes, né? E acabava que o impacto humano no meio ambiente fez algumas civilizações desaparecerem. A gente tem o exemplo da Ilha de Páscoa, que é aquele lugar que tem aquelas estátuas gigantes assim, com a cabeça comprida e tal, né? Uma galera chegou lá e era uma ilha muito fértil e tal. Eles se estabeleceram lá, começaram a cultivar, a criar animais, a viver da pesca ali, principalmente, inclusive, uma coisa que eu não sabia, mas eles comiam golfinhos. Pois é, banquetes de golfinhos, focas, né, também. Focas e golfinhos, cara, que judiação. Era o que eles tinham, né, Samu, naquela época, por perto. E, tipo assim, eles, enfim, faziam, né, se aproveitavam bastante dessa terra. Porém, eles cometeram o que foi chamado pela nossa civilização moderna de ecocídio. É um suicídio ecológico. Porque eles começaram a usar muito e a desmatar a ilha. E, tipo, eles usavam muito recurso para fazer aquelas estátuas lá. Colocar aquelas pedras grandonas.
tem uma estimativa de que 25% dos alimentos produzidos na ilha eram consumidos na produção e transporte das estátuas. Tipo, a galera tinha que trabalhar, né, para arrastar por quilômetros e quilômetros essas pedras grandes e colocar em determinados lugares. E aí eles tinham que alimentar esse povo, né? E sem contar que era usado madeira e eles tinham que cortar madeira e tudo mais. E aconteceu que, depois de 300 anos de exploração, os moradores eles começaram a ter falta de comida, né? E tem até um dado interessante aqui que os habitantes eles eram muitos, né? E chegou a ser reduzido a 1/10, né, da população. E começou a faltar comida, eles não conseguiam nem fazer barco para ir em alto mar e pescar os golfinhos, caçar os golfinhos, né? E aí eles começaram a cometer canibalismo, porque não tinha árvore para eles nem ir para fora da ilha. É uma situação bem complicada, né? Só para dizer aqui, tinha mais ou menos 20 mil pessoas, se a gente for parar para pensar, nem é tanta gente, né, Samu? Pensando ao que a gente tem feito, né? Que assim, se 20 mil pessoas tiveram um problema, imagina a gente que, né, já passamos dos bilhões. Exatamente, chegando aí aos 8 bilhões, mais ou menos, 7 aproximadamente. E pouco, mas eu acho que é isso, 7,2. 7,4, mais ou menos. Enfim, 20 mil não é tanta gente assim, mas nesse lugar que eles moravam, né, a Ilha de Páscoa, que fica mais ou menos no Oceano Pacífico, então eles destruíram completamente tudo que eles tinham, começaram a cometer canibalismo e foi acabando, né? Já era. E acabou. Um ecocídio. E assim, hoje a gente tem dificuldade para entender por que eles construíram aqueles monumentos, como que era a tecnologia deles. A gente não sabe como que eles colocavam aquilo de pé e tudo mais, né? A gente tem uma ideia de como era, mas enfim. E fica a reflexão, né, de o tanto de recurso que eles usavam para a construção desses monumentos, que são monumentos culturais muito importantes hoje em dia, não é? Mas se, por exemplo, isso ajudou a extinção da espécie, fica aí, né, a reflexão. Hoje a gente tem tanta tecnologia, tem tanta, né, carros voadores já temos, mas assim, será que a gente precisa de tanta tecnologia se for prejudicar a nossa existência? Exatamente. Então, passando para o próximo tópico. Tópico. Depois do ecocídio, a gente vai ter sobre um tópico que é parecido com isso, também tem a ver com o meio ambiente. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta já já. E de volta com Pode Ser, hoje a gente está falando sobre civilizações que desapareceram. E a gente citou um estudioso bem importante para esse assunto, né, Samuel? Diamond. Exato, Diamond. Eu achei super chique o sobrenome dele. E ele fez, então, um estudo, né, que resume quais causas, né, levam povos, civilizações inteiras à extinção. A gente falou de no primeiro bloco. Né? Exato, que seriam... o impacto do ser humano no meio ambiente. Exato, né, o ecocídio. E daí a gente tem um segundo fator que é parecido com o primeiro, que seriam eventos climáticos, né, mudanças climáticas. Então, assim, se no primeiro eu acho que é mais uma causa humana, né, os seres humanos mesmo acabando com o meio ambiente, agora a gente tem o meio ambiente sendo mais forte. Os seres humanos, uma vingança. A gente tem o contrário. Ai, gente, estamos rindo, mas é de nervoso, porque... a gente tá vendo isso, né, acontecer. E, cara, isso é real. É tipo assim, os dinossauros foram extintos porque caiu um meteoro e já era, entendeu? Exato. E, tipo, isso pode acontecer. Pode. E eu acho que o melhor exemplo é a Era do Gelo, né? A gente tem aí uma sequência de filmes da Era do Gelo que mostra justamente isso, né? As espécies tendo que se movimentar e sair de um lugar que eles estão para ir para o outro, para tentar sobreviver à Era do Gelo. E para citar um exemplo aqui, a gente tem os Vikings, né? Que é um exemplo que
A reportagem é super interessante, traz, né? A gente pegou uma reportagem bem interessante que fala sobre esses assuntos. E os vikings, então, uma parte, eles se instalaram no lugar... Na Groenlândia. Na Groenlândia, exatamente. Num fiord na Groenlândia, mais ou menos no ano 982. E, a princípio, era um lugar super positivo, né? Eles tinham pastos, conseguiam criar ovelhas, eles também pescavam. Eles também pescavam. Peixes não, porque de acordo com a crença deles, peixe eles não podiam comer. Mas focas podiam, entre outras coisas. E, enfim... Como que, né, acontece, né, essa... separação. Não, foca a gente come, peixe aí já não pode. Vai entender. Vamos ter que perguntar para algum descendente de viking. Exatamente, realmente não dá para saber. E até então aquele lugar ele era super habitável, só que daí mais ou menos por volta do ano 1400 chegou a pequena era glacial, que esfriou o planeta por mais ou menos 500 anos. Então, assim, a temperatura do planeta baixou bastante. E nessa região que eles estavam, a vida se tornou insustentável. E quando a gente tem, então, mudanças climáticas que são muito drásticas, o meio ambiente todo é afetado, né? Então, por exemplo, se antes eles se alimentavam, né, de alguns animais, como, por exemplo, a foca, as focas deixaram esses lugares porque estava muito frio. E, por exemplo, os peixes eles não comiam. Então, eu achei até engraçado que... Engraçado não, na verdade é trágico, mas assim, eles compararam os esquimós, né? Que daí os esquimós e os vikings, eles não se davam muito bem, né? Eles meio que... Os dois brigavam ali na Groenlândia. Exatamente. E neste momento, os esquimós, eles tiveram uma vantagem, porque eles comiam os peixes, que era o que ainda tinha para comer, porque não dava mais para criar animais, não dava mais para comer foca, porque as focas tinham ido embora, porque elas também estavam com frio. E daí, os esquimós aproveitaram e tomaram conta de tudo, e os vikings foram extintos ali. Então, assim, e eu acho que quando a gente para pensar... historicamente falando, os vikings eu acho que é uma representação bem forte, né, histórica, que eles eram fortes e brutos, mas não sobreviveram ao frio. Exatamente, não deu, galera. Tipo, os vikings estavam lá, tinham gado e tal, só que gelou, não tinha mais como criar os animais, né, em cativeiro, no frio e tal, não tinha como fazer uma blusinha para as focas ficarem tranquilas por lá, e aí eles foram obrigados a ir embora, porque, né, e aí dispersou um povo viking, né, que é ali na região da Groenlândia, ficaram só os esquimós lá, fazendo recorte assim no gelo e pescando, igual o pica-pau. É isso. Passando para o próximo, eu acho que isso que a gente falou entre os vikings e os esquimós já diz um pouco do nosso próximo tópico, né, Samuel? Exatamente, que é relações sociais hostis, né? Então, qual que é o lance? Guerra, galera, é guerra. A galera tá na desavença, chega no lugar e fala: meu Deus falou que essa terra é minha, sai daí. E aí é guerra, e aí vê um lugar que dá para plantar bem, já chega com o exército e quer tirar todo mundo do lugar, enfim. Acho que a maior parte dos povos foi extinta por conta disso. Exato, eu acho que se a gente para pensar, até mesmo alguns povos que tiveram que enfrentar outros problemas, como mudanças climáticas, né, e problemas como o ecocídio, também tiveram que enfrentar essa questão das populações, né? Exatamente, e assim, a gente tem vários exemplos, né, clássicos. A gente tem, por exemplo, os Incas e os Aztecas, que são dois povos bem característicos que quando a gente fala de civilizações antigas, principalmente aqui da América Latina e tal, né? Uhum. Eles sumiram com a chegada dos espanhóis. Uhum. Então, os espanhóis chegaram e começaram a dominar bastante, né, principalmente do lado de lá, aqui da América do Sul, né? Então, se a gente for pensar em termos de línguas, né, só para a galera se referenciar, o Chile, que fica na costa do Pacífico, né, desde o Chile até o México lá em cima, todo mundo ali fala espanhol, do lado de lá, virado para o Pacífico. E a gente tem aqui o Brasil
diferentão falando português desse lado, né? E os Estados Unidos falando inglês. Mas toda essa galera aí desse lado foi colonizada pelos povos espanhóis, né? Pelos espanhóis. E esses dois povos, que eram muito característicos, que eram sociedades com milhares de pessoas, milhões de pessoas, sumiram, desapareceram, né? E aí, ao longo da história, a gente tem vários povos, né? A gente tem até o povo persa, que foi um império gigantesco, mas acabou também caindo para Alexandre o Grande, se não me engano. Perfeito. E a gente tem, então, esse terceiro tópico que ele meio que se divide em dois, né? Porque a gente tem uma questão menor que seriam as crises comerciais, né? E daí só vem para essa maior que seriam as guerras, né? A gente tem o terceiro e o quarto tópico. E daí, se a gente for pensar, por exemplo, nos maias, eles meio que enfrentaram as duas coisas, né? Na verdade, os maias, se a gente for parar para pensar, eles meio que enfrentaram um pouquinho de tudo, né? Porque eu acho que eles também provocaram um pouco do ecocídio, né? Eles exploravam muito uma região, né? Então, por exemplo, milho. Plantavam muito milho e daí o solo foi ficando pobre. E daí, conforme o solo ia ficando pobre, eles iam mudando de lugar. Também tiveram um problema com secas, né? Eras de seca. Então, assim, o lugar onde estava com problema de seca, eles se mudavam, iam para outros lugares, e daí a gente vê então o ecocídio, quando eles plantavam muito, né, uma coisa, ou então não sabiam ainda direito como cuidar do solo e estragavam, ou também quando vinha uma época, né, uma era de seca, eles tinham que se mudar. Então vemos ecocídio, vemos mudanças climáticas, e daí a gente chega também nessa questão de problemas, né, crises comerciais. Então, os maias eram um povo só que dentro desse povo eles tinham subdivisões ali, né, tinham líderes diferentes. Então, quando, depois das mudanças climáticas, depois do ecocídio, eles começaram a ter problemas exatamente, porque eles não tinham alimentos para todos, então eles começaram a guerrear entre si. E daí, quando os espanhóis vieram, trazendo guerra, eles não estavam preparados. Aí foi para fechar a cereja do bolo do sumiço, né? E tipo, foi meio que aconteceu com os persas também. Porque o Império Persa foi muito grande, foi muito forte. A gente vê lá em 300, lá, né, com Xerxes, super poderoso. 10 mil persas contra 300 espartanos, né? Mas foi um império muito grande. Só que eles se dividiam meio que em estados, assim, né, em países, cidades, e começou a ter corrupção, né, um querendo mais que o outro, tal, e eles enfraqueceram a parte econômica deles, ficou muito enfraquecida. Aí quando veio um outro império forte, eles não estavam unidos para se defender. E eu acho que esses dois casos, eles são o resultado aí do nosso quinto e último tópico, que é a resposta da sociedade aos problemas. A capacidade de ter resposta a todos esses problemas anteriores, né? A gente vai fazer um rápido intervalo e volta para concluir. É isso aí, pessoal. Voltamos para o último bloco e vi que o quinto tópico é justamente a capacidade de não ter solução para os outros 4 tópicos. Né? Então, muitos povos não tinham solução para a degradação do meio ambiente que eles causaram, para, né, tipo, a única saída foi embora, ou para problemas climáticos, ou para crises financeiras, políticas, tal, e para a guerra também, né? E o que fica de alerta aqui para a gente é que realmente pode chegar em um momento que não vai ter solução mesmo. Exato. E eu acho interessante que até lá no site da Super Interessante, né, eles colocam como esse quinto tópico seria a estupidez humana, né? De enxergar situações e não conseguir lidar com elas. Então, por exemplo, hoje a gente enxerga situações. A gente sabe que os nossos recursos são finitos, a gente sabe de várias coisas. Cabe a nós tomar uma decisão ou não. Então, fica esse quinto ponto aí. E só pra gente citar, Samuel, antes do programa acabar, a gente falou, então, né, de grandes povos, né? Citamos
os maias, persas e tudo mais. E a gente não podia deixar de falar dos povos originários aqui do nosso país, né? Os povos indígenas que também sofreram muito, que quase foram dizimados. Dentro dos povos originários, né, a gente tem diferentes grupos indígenas, então alguns grupos foram completamente extintos. No IBGE a gente vai ter alguns dados sobre isso. Não fica muito claro exatamente, né, como foi, e até fica mais um ponto a se pensar, porque é até difícil a gente achar informações. Isso só mostra o quanto boa parte dessa cultura foi extinta. Foi perdida. Exatamente. Só para a gente citar aqui, a gente tem uma estimativa, né, de que antes da chegada dos europeus aqui no Brasil, existiam cerca de 2 a 4 milhões de pessoas, né? Então, fossem mais de 1.000 povos, somando entre 2 e 4 milhões de pessoas. A gente não tem mais essa quantidade de povos e nem de indígenas, né? Realmente é um número muito expressivo, assim. Hoje, de povos indígenas, a estimativa é de 250, mais ou menos. Exatamente, mais ou menos 267 povos. Então, a gente teve aí 75% dos povos indígenas dizimados, né? Então, assim, quase entramos em extinção. Então, acho que tudo que a gente encontrar de informação vale muito a pena a gente absorver, se aprofundar, porque é de onde a gente veio, né? As nossas reais origens. É isso aí. Pessoal, não esqueçam de escutar e assistir os outros episódios também do Pode Ser. A gente volta semana que vem com mais um tema aqui importante, né? Exatamente. Tchau, tchau, gente. Até.